Boa tarde, gente. Meninas e meninos, né? Vamos lá. Vamos estudar hoje frações decimais, tá ok? Conteúdo, nosso primeiro conteúdo do quarto bimestre, tá? Então, o que acontece aqui? Quem são as frações decimais? São frações que terminam em 10, em 100, em 1000, tá? Ou potência de base 10. Assim, termina que eu falo, eu me expressei mal. Cujos denominadores são esses, 10, 100, 1000, 10.000, potências com base 10, tá? Então, toda vez que eu tiver uma fração que os denominadores forem números assim, eu chamo essas frações de frações decimais. Por exemplo, vou botar aqui, ó, exemplos. 3 décimos, 14 centésimos, tá? 1 milésimo, bom, e assim sucessivamente. Todas essas frações aqui são frações decimais. Por quê? Porque os denominadores são potências de base 10, tá? Tem o 1, tá? E tem, né, ou um 0, ou 2 zeros depois, ou 3, ou 4, tá bom? Enfim, então essas frações eu chamo de frações decimais. Agora tem um detalhe também. Vamos ver números decimais, que é o estudo da gente desse bimestre. Os números decimais, não é nem fração, é números. Mas primeiro eu tive que dar uma ideia de que são frações decimais. Então vamos lá. Números decimais. Vamos começar o estudo de números decimais. As frações decimais, elas podem ser transformadas em números decimais. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou pegar esses próprios exemplos aqui e transformar em número decimal para vocês verem como é que é. Vou pegar esse aqui primeiro. 3 décimos. Como é que eu transformo essa fração em número decimal? Eu pego o numerador, que é 3, coloco aqui, tá? Eu observo que aqui eu tenho quantos zeros? 1. Todo número tem uma vírgula no final, tá? Por que ela não aparece, professora? Tem vírgula aqui nesse 3? Tem. Ela fica invisível. Quando está no final, ela fica invisível. Mas ela vai aparecer quando eu precisar. E agora é a hora que eu preciso que ela apareça. Então, eu vou pegar o meu lápis, vou botar no final daqui do número, que é onde a minha vírgula invisível está. Quantos zeros eu tenho? 1. Então, eu vou andar com a vírgula uma casa decimal. O que é casa decimal, professora? Por exemplo, eu tenho 1, 2, 4. Eu tenho esse número aqui, 124. A cada algarismo é uma casa decimal. Ó. Aqui é uma casa, aqui é outra casa, aqui é outra casa. Tá bom? Então, eu vou botar meu lápis no final, assim, onde está a minha vírgula. Tá? É como se eu estivesse segurando ela e andando com ela. Quantas casas eu vou andar para trás? Uma casa. Por quê? Porque eu tenho 0. A quantidade de casas que eu ando é a quantidade de zeros que eu tenho no meu denominador. Então, eu vou fazer isso. Ó. Pego minha vírgula, andei. Parei com ela, ela apareceu. Ela não é mais invisível. Tá bom? Não é mais invisível. E agora? Existe esse número 0,3? 0,3 não, vírgula 3 não. Se eu tenho uma vírgula aqui, o que eu tenho que fazer? Boto um 0 aqui na frente, tá? Pronto, transformei essa fração decimal em um número decimal. Mais para frente, quando nós estivermos estudando operações com números decimais, nós vamos ver que isso aqui é nada mais, nada menos que 3 dividido por 10, tá? Eu pego 3. Quando eu pego 3 e divido por 10, eu tenho 0,3 como resultado. Mas tudo bem, mais pra frente a gente vê isso com mais calma. Agora vamos ver o segundo exemplo. 14 centésimos. Tá? Mesma coisa, vou pegar o 14, vou colocar aqui. Afasta um pouquinho, porque se eu tiver que acrescentar algum zero, aí tem espaço aqui, tá? Por isso que eu boto um pouquinho afastado o sinal de igual aqui.
Eu boto o meu lápis aqui, ó, onde está a minha vírgula invisível, conto quantos zeros eu tenho. 1, 2. Vou andar 2 casas decimais para trás. Vai ser, ó, 1, 2. Parei, a vírgula apareceu, não é mais invisível, tá bom? Posso ter vírgula 14? Não, vou ter que acrescentar um zerinho aqui, tá bom? Vamos lá pro próximo. 1 milésimo. Como é que eu vou transformar isso aqui no número decimal? Vou colocar um 1 aqui. Meu lápis no final, onde está a vírgula invisível. Vou contar quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3. Tenho que andar 3 casas decimais para trás. Então vai ser, ó, 1, 2, 3. Parei, botei minha vírgula. Mas o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma casa vazia, tenho uma casa vazia. Aonde eu tenho casa vazia, eu vou colocar 0. E antes da vírgula, eu também tenho que colocar um 0. Então, vai ficar assim, ó, o número. Deixa eu apagar aqui. 0,001. Tá bom? Observa que a minha vírgula invisível estava aqui. Eu andei 3 casas decimais para trás, porque eu tenho 1, 2, 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Parei, botei a vírgula, botei um 0 aqui na frente. E as casas que estavam vazias eu acrescentei com 0. E agora vou fazer esse último exemplo aqui, que é 23. Ó, 10 mil. Vou pegar o 23, vou botar aqui. Observa que eu deixei um espaço grande aqui, porque eu não sei como é que vai ser, né? Senão não vai caber a resposta aqui. Aí eu afasto um pouquinho para poder ficar bonitinho. Boto meu lápis no final, onde está a minha vírgula invisível. Quantas casas eu vou ter que andar para trás? 1, 2, 3, 4. Então vai ser, ó, 1, 2, 3, 4. Parei, botei a minha vírgula, né? As casas vazias, o que eu tenho que fazer? Acrescentar 0. E na frente da vírgula, eu acrescento 0 também, tá bom? E pronto, então eu transformei essas frações decimais, eu transformei em números decimais, ok? Agora a gente vai fazer a parte de leitura, vai aprender a parte de leitura de números decimais. Gente, tô coçando o nariz que eu tô com alergia danada hoje. Tô coçando direto, eu tô com muita alergia. Então vamos lá. Eu tenho o número decimal, ó. Vou botar aqui, vou até colocar o exemplo do livro. Eu tenho aqui o número 3,52, tá? Deixa eu botar mais pro meio aqui. 3,52, tá? Eu tenho partes aqui do número decimal. Esse número que vem antes da vírgula, eu chamo de parte inteira. Vou botar aqui, ó. É a parte inteira do número, tá? E o que eu tenho depois da vírgula, eu chamo de parte decimal. Vou botar aqui. Vou botar aqui para não fazer confusão. Peraí. Parte decimal. Então, o número que vem antes da vírgula eu chamo de parte inteira e os números que vêm depois da vírgula eu chamo de parte decimal. É importante a gente saber identificar isso, tá? E aqui é a vírgula que a gente tem, tá ok? Como é que a gente vai proceder para ler um número decimal? Primeiro a gente lê a parte inteira do número, tá? Como ler? Vou botar aqui. Primeiro, lemos a parte inteira. Do número. Primeiro nós lemos a parte inteira do número.
E depois a gente lê a parte decimal. Mas como é que a gente faz essa leitura da parte decimal? Tá? Como é que a gente pode ler? Vamos lá, que tem um procedimento correto para isso. Vou colocar aqui em cima, tá? Ó. Vamos botar aqui. A gente vai chamar de décimos. Quanto que a gente vai chamar de décimos? Quando o número tiver uma casa decimal. Quando tiver uma casa decimal, ou seja, um número depois da vírgula, só um, tá? A cada número, como já tinha falado anteriormente, cada número é uma casa decimal. Então, a forma como eu vou ler vai depender de quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Eu chamo de décimos quando tem uma casa decimal só, ou seja, quando tem um número só. Eu vou chamar de centésimos quando que eu vou chamar de centésimos? Quando tiver duas casas decimais. Vou botar aqui. Aqui eu vou até botar assim. Duas casas decimais. Tá? Eu vou chamar de milésimos quando tiver três casas decimais. E assim por diante, tá, gente? E assim por diante. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês, tá ok? Bom, vamos para os exemplos, tá? Eu tenho 1,7. Significa que eu tenho... A parte inteira eu leio normalmente. 1 inteiro, tá? Ó, eu vou ler 1 inteiro e 7. Quando tem uma casa decimal, eu chamo de décimos. Então, eu vou ter 1 inteiro e 7 décimos. Tá no plural porque eu tenho 7. 7 décimos, tá? Agora, vamos ver um outro exemplo aqui. Ó, eu tenho duas casas decimais e eu tenho 0 na parte inteira, tá? Quando eu não, será que eu falo assim 0 inteiro? Não. Quando a parte inteira é 0, eu não falo nada sobre ela, tá? Mas eu vou falar aqui, ó. Eu tenho 8. Tenho duas casas decimais. Quando tem duas casas decimais, eu chamo de centésimos. Centésimos. Viajei agora aqui.
Pronto. 8 centésimos, tá? Agora vamos ver um outro exemplo aqui. Quem eu tenho antes da vírgula? 12. Então vai ser 12 inteiros e 6. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3. Quando eu tenho 3 casas decimais, eu chamo de milésimos. Então eu tenho 6 milésimos. Agora vamos lá. Ó, 0,25. De novo a parte inteira é 0. Quando a parte inteira é 0, eu não leio ela. Eu considero só a parte decimal. Então eu tenho aqui 25. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Quando tem 2 eu chamo de centésimos. Então eu tenho 25 centésimos. Tá, gente? E assim sucessivamente, tá? Aí vocês podem estar pensando assim, e quando eu tiver 4, 5 casas decimais, né, depois da vírgula, quando eu tiver, existe isso? Claro que existe, mas não é muito usual, então a gente não cobra muito isso, tá? No caderninho de vocês, tá os nomes disso, quando acontece isso, tá? Vamos botar assim. Eu vou colocar aqui para matar a curiosidade de vocês. Vou até botar um exemplo, que é o exemplo do livro, para facilitar. 54,3287. Tá? Então, ó, observa que eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou chamar de décimo de milésimo. Esse 7. Quando tem 1, 2, 3, 4, né, vai ser décimo de milésimo. Aqui a gente sabe que é centésimo. Quando tem milésimo, quando tem 3, né? Aqui a gente sabe que quando tem 2 casas decimais é a parte do centésimo. E quando tem 1 casa decimal, eu chamo de décimo. Né? Enfim, mas isso aqui, daqui para frente, a gente não vai usar muito, tá? Então a gente considera mais isso aqui, a gente usa mais como exercício tudo essas 3 casas decimais depois da vírgula. Tá bom, gente? Por hoje é só, até a próxima.